Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal começando em mais um vídeo, né? É claro, aqui no canal Tudo Sobre Umbanda BR, o nosso canal secundário. Pessoal, lembrando aqui que o propósito do canal é pegar as dúvidas dos inscritos e trazer aqui, né, para que a gente possa sanar essas dúvidas. Lembrando que eu sempre tenho o costume de dizer o seguinte, pessoal, a dúvida de alguém pode te auxiliar, né, para o seu crescimento e para a sua evolução. E é claro, a sua dúvida também pode auxiliar outras pessoas, então participe, porque o intuito do canal é este, tá certo? Pessoal, só para vocês terem noção, uma das dúvidas deste vídeo é bem simples. Uma entidade, ela pode ou não pode ir ao banheiro? Esta é uma das dúvidas, porém a gente vai ter muito mais conteúdo, então acompanhe este vídeo até o final, tá ok? E é claro, compartilhe, se inscreva e deixe a sua curtida e vamos lá pro vídeo. Então, pessoal, como a primeira dúvida que a gente tem aqui nesse vídeo, né, no caso aqui é da Diana, ela pergunta o seguinte: Patrick, estou me iniciando agora na Umbanda, ainda não incorporei, mas gostaria de falar com minhas entidades. O que devo fazer? Pois em um jogo de búzios fiquei sabendo quem são meus orixás e a minha pombogira. Como faço para que ela venha falar comigo? Então, pessoal, né, eu tô, né, entrando dentro dessa dúvida da Diana. Eu tô comentando em vários vídeos, existe muitas perguntas em relação a isso, a questão do jogo de búzios, a questão de como saber as entidades, a questão se é preciso, se não é, e ela vem falar como conversar, né, como que essa entidade possa vir conversar com você. Então vamos tentar explicar aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender, nem todos nós, pessoal, vamos conseguir escutar as entidades conversando com a gente nitidamente. Por quê? Porque isso é mais comum para os médios auditivos, né? Que são os médios que conseguem ouvir ali espíritos, né? Conseguem ouvir as entidades sem elas estarem incorporadas. Isso é um tipo de mediunidade, até mesmo ligado à questão da mediunidade sensitiva. Por que que eu falo isso, pessoal? Porque nem todos nós conseguiremos, entendeu? E as entidades, elas sabem disso, elas conhecem a nossa mediunidade, elas conhecem o que a gente pode e o que a gente não pode ali tá executando ou fazendo para poder entrar em contato com elas. Então o que que as entidades elas fazem? Elas vão procurar meios e formas de poder conversar ou dialogar ou entrar em contato com a gente, tá certo? Isso pode ser através de sonhos, através de intuição, através até mesmo de outras pessoas. É isso aí, as entidades elas podem usar outra pessoa às vezes para poder conversar com você ou para poder te falar ou te alertar algo. Mas o que eu devo fazer para que isso ocorra? Bem simples, apenas converse com a sua entidade, tá certo? Seja um Exu, uma pombogira, um caboclo, ela vai procurar as formas para que você venha, né, a escutar ou entrar em contato com ela. Uma das coisas importantes que eu gosto de citar é o seguinte, pessoal, o que vocês devem fazer de preferência? Separe ali, né, no decorrer do seu dia 5 minutos, né, 3 minutos, todos os dias, para você se voltar, né, à espiritualidade, para você se voltar aos seus orixás, para você se voltar às suas entidades, aquilo que você crê. Separe 5 minutos do seu dia, todos os dias. Separe, eleve seus pensamentos, se quiser escutar um ponto, escute. Se quiser ali conversar mentalmente com a sua entidade, com o seu orixá, converse, tá ok? Essa ligação, pessoal, que você vai ter no decorrer dos dias, vai facilitar até mesmo para o desenvolvimento da sua mediunidade. Então, essas são as dicas que eu oriento aí, até mesmo para você que deseja conversar com as suas entidades. Tá ok? Tá aí, espero que vocês tenham entendido, hein? Vamos lá, próxima pergunta agora. No caso aqui é da Karen R46. Ela pergunta: hashtag Umbanda, Patrick, me explica uma coisa. A Umbanda incorpora qualquer tipo de entidade, mas então por que não incorpora a do Deus, o Supremo? A Umbanda reconhece que Jesus
é o maior Deus de todos os deuses abaixo. Você adoram somente um Deus ou vários? E qual é o Deus que vocês creem na salvação? Aliás, a Umbanda acredita na salvação como o povo evangélico ou não? Axé, obrigado. E quando nós desencarnamos, aonde o Pai acha que iremos? Algum lugar divino, algum plano astral? Ou viramos eguns e também iremos evoluir para trabalhar? E quem não tem esses privilégios, qual será seu fim? Desculpa pela pergunta grande. E minha ignorância, se não entendo muito. Obrigado. Não precisa pedir desculpa não. A pergunta é muito interessante, sim. Para muitas pessoas também que às vezes vai adentrar, né, para dentro da Umbanda, às vezes ficam se perguntando sobre isso. Mas a Umbanda trabalha com incorporação. E por que não incorpora ali os, como é que eu vou falar assim, além das entidades, espíritos mais evoluídos ainda? Vamos lá. Primeiramente, vamos tentar entender o seguinte. As entidades que a gente conhece, como Exu, Caboclo, Preto Velho, elas têm uma energia muito mais elevada do que a nossa. E para que ocorra a incorporação dentro da Umbanda, pessoal, não sei se você sabe, as entidades, elas precisam baixar a sua vibração, tá ok? E nós, como médiuns de incorporação, temos que elevar a nossa vibração para ver se fica no mesmo nível, para que ocorra a incorporação. Por quê? Porque as entidades, elas estão, vamos dizer assim, que num grau evolutivo maior que o nosso. Então a sua energia, a sua densidade, ela é um pouco mais forte do que a nossa, que está reencarnada. Então é preciso com que a entidade abaixe um pouco a sua vibração e nós, como médios, devemos elevar a nossa vibração para que a incorporação ocorra. Mas por que não incorporamos outros tipos de divindades como o próprio Deus? Isso aí, pessoal, não tem como. Por quê? Porque eles estão muito além de tudo, tá ok? Porque, gente, Deus é o Criador. A Umbanda acredita em Deus? Com certeza, tá ok? E é um ser divino. Ou seja, é o Criador de tudo, é o Criador do mundo, é o Criador de nós, seres humanos, é o Criador das entidades, dos orixás. Então não tem como se igualar, né? Um ser humano não tem como se igualar a uma energia desta, tá certo? Então nunca que vai ocorrer a incorporação de um ser supremo desta forma. Por quê? Porque é uma energia totalmente diferente. Não tem como chegar numa elevação que tenha uma energia desse tipo para que ocorra uma incorporação. Então não tem como. A outra questão se a gente acredita somente em um Deus. Sim, pessoal, a Umbanda acredita somente em um Deus. É isso mesmo, somente um Deus. É monoteísta. A Umbanda é monoteísta. Que é o quê? Deus Supremo, Criador de todo mundo, de toda a terra, de todos os seres humanos, de todas as entidades da água e da terra. Então a Umbanda crê somente em um Deus. Tá certo? Mas, Patrick, e os orixás? Os orixás não são deuses, são divindades, tá ok? E as entidades? As entidades são espíritos desencarnados que voltam para auxiliar ali, né, a evolução e o crescimento do homem, ou da mulher, enfim, aqui na Terra. Então, não é Deus, são espíritos, como nós que caminhamos, enfim. Uma outra questão bem importante, que ela pergunta se a Umbanda acredita na salvação. Vamos lá. A Umbanda em si, pessoal, ela acredita na evolução espiritual. E o que é isso, evolução espiritual? Vamos dar o exemplo que você está aqui na Terra, você está aprendendo, você está crescendo, né? Você está fazendo a sua vida, ajudando os outros, auxiliando. Isso vai ocorrendo e conforme isso vai acontecendo, você vai adquirindo energia, evolução. O seu espírito vai evoluindo. É como se fosse um jogo e estivesse passando de fase, né? Praticando bem, praticando a caridade. Então o que ocorre? Depois de um determinado tempo, se caso ocorrer o desencarne, o seu espírito ele pode evoluir. Aí isso vai ser decidido, é claro, no espiritual, qual será a função do seu espírito. Ou seja, o espírito em si, pessoal, ele vai estar em constante aprendizagem. O seu espírito ele pode virar, vamos dar um exemplo, um professor, porque a Umbanda ela crê o quê? Que no mundo espiritual, ou seja, o nosso mundo é o espelho do mundo espiritual, né? Então tudo que temos aqui existe no mundo espiritual. E ali tem os espíritos mais elevados que ensinam os outros e também tem os espíritos que resgatam os outros espíritos, né? Que às vezes são aqueles espíritos que estão perdidos, trevosos, lá no caso no famoso umbral,
No mundo espiritual, pessoal, existem os espíritos que fazem esse tipo de trabalho, que vão lá no umbral, que é o famoso inferno para muitos aí. Alguns espíritos são encarregados de ir até o inferno e resgatar esses espíritos para que eles possam evoluir também, praticar a caridade e por aí vai. Mas a Umbanda, ela acredita muito na reencarnação, que é, depois que o espírito desencarna, ele passa por um processo e pode ocorrer dele reencarnar novamente em outro corpo, tá certo? A Umbanda crê muito nisso. Então, espero que você tenha entendido aí essa resposta. Mas em breve a gente vai falar mais sobre essa questão. Mas é isso, agora vamos lá, próxima pergunta. A pergunta agora é da Simone Silvestre Rodrigues. Ela pergunta: boa noite, salve Patrick. Salve Simone. Estou na religião há 4 anos e sempre vi médios saírem do terreiro e o pai de santo quebrar suas imagens e despachar suas obrigações. Com isso pode acontecer alguma coisa com o médium? E o acontece com o pai de santo por feito isso? Obrigado por sempre esclarecer nossas dúvidas. Vamos lá, boa questão. Primeiramente, eu já vi até em alguns vídeos aqui no próprio YouTube, depois que o médium sai do terreiro, vai lá o pai de santo, quebra a imagem, quebra ritualística, quebra assentamento e por aí vai, faz aquela bagunça. Olha, a primeira coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: quebrou, vai lá e compra outro ou faz novamente, tá certo? Mas Patrick, existe ali algum trabalho, alguma negatividade em cima disso, se caso o pai de santo quebrar a minha imagem? Pessoal, o que devemos entender? É uma imagem de uma entidade, a entidade ela não fica presa a algo material, ela está presa a você. Só que aí o que acontece? A energia que depositamos em determinada coisa e a nossa crença. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas acabam acreditando demais. Vocês podem até falar, não Patrick, mas isso ocorre. Não, quando você abaixa a sua vibração, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Saiu do terreiro, o pai de santo vai querer fazer o mal para você, vai querer fazer alguma coisa de negativo. Se você está com a vibração baixa ou acreditando que se o seu pai de santo fizer algo para você, vai acontecer, então provavelmente vai acontecer. Agora, saiu do terreiro, vibração está lá em cima, sabe que mesmo se o seu pai de santo fizer algo para você, não vai ocorrer, é claro, você vai ali com as suas obrigações, tomar o banho, fazer ali suas firmezas, nada de ruim vai acontecer. Mas isso aí entra o medo das pessoas, né? O medo que até mesmo os próprios pais de santo colocam nas pessoas. Por que eles fazem isso? Na intenção de você, como médium, não sair do terreiro dele. Porque hoje em dia, os pais de santo, infelizmente, gostam de colocar medo nas pessoas para que elas ficam dependentes deles ou delas, mães ou pais de santo, e isso é triste. Agora, quebrar imagem, né, fazer esse tipo de coisas, quebrar imagem, ritualísticas, fazer tudo ao contrário só porque o médium saiu do terreiro, pessoal, não é correto, tá certo? E se vai existir ou não uma cobrança, pode ser que exista em terra ou até mesmo depois do desencarne do próprio pai de santo, mas não é algo correto. Infelizmente acontece, é triste isso. Fazer o quê, né? O povo hoje em dia tem que crescer, tem que evoluir. Vamos lá. Próxima pergunta é do Vitor Formoso. Ele pergunta o seguinte: boa noite, pai Patrick. Tive uma experiência de qual fiquei intrigado. Não sou da religião. Minha namorada, ela estava de preceito e eu, por ignorância, fiquei provocando ela sexualmente. Mas não fizemos nada. Ao dormir durante um sonho, na mesma noite, tive um sonho muito assustador. Me vi num lugar escuro com uma mulher próximo às chamas. E ela me falou que não era para mim mexer na menina dela. Acordei muito assustado. E depois comecei a ter mais fé na religião da Umbanda. O que isso pode significar? Praticamente você já deu ali a sua resposta, né, ô Victor? Pelo que deu para entender, esse sonho quis dizer para você que vamos respeitar, né? Na verdade, o sonho ele só falou para você, respeita, tá ok? Não provoca. A menina, no caso a sua esposa, a sua namorada, ela tá de obrigação. Ela tá fazendo algo, né? Ela tá numa responsabilidade muito grande. E você vai lá a fim de provocar, ou às vezes até dela sair dessa obrigação que ela esteja. Então, o sonho quis só mostrar para você o seguinte: respeito, provavelmente. Tá certo? Não era nada de ruim para você, viu? Mas era só quis mostrar isso para você, o sonho. Tá certo? Mas espero que você tenha entendido aí. Próxima pergunta agora.
do Aziel Fernandes, né, eu acho. Joguei 2 vezes os búzios e saíram orixás diferentes da coroa, Exu e da outra Ogum. E agora fiquei confuso, como resolver? Primeiro, vamos tentar explicar aqui o seguinte. Joguei um búzio aqui, joguei um búzio aqui. Os dois deu santos diferentes. Olha, o que eu gosto de indicar. Primeira coisa, joga uma vez só, tá certo? De início, jogue com o seu pai de santo. Tenha fé, acredite no que o seu pai de santo está falando, no que o seu pai de santo vai te passar, tá certo? Se você tem desconfiança do pai de santo que vai jogar com você, então o ideal é que você nem jogue com ele, tá certo? Então procure alguém que você tenha confiança, para você não precisar. Vai num, joga num, vai no outro, joga no outro, isso vai te trazer uma confusão tremenda. Agora uma coisa que eu gosto de indicar é o seguinte, quando você deseja ou até mesmo joga búzios em mais de um lugar, são 3 vezes, pessoal. Jogou a primeira vez, deu Ogum em ação, vamos dar um exemplo. Na segunda vez deu Ogum e Oxum. Joga a terceira vez para confirmar. Aí na terceira vez vai dar Ogum em ação. Então quer dizer que você é filho de Ogum em ação. Então é 3 vezes para confirmar, se caso necessário, viu, pessoal? Se caso necessário, e nem sempre é necessário, como eu falei, trabalha a confiança. Agora existe uma outra questão também que pode estar ocorrendo, que no caso dele aqui falou que ele é de Exu em um jogo e depois em um outro jogo falou que ele era de Ogum. Então, pessoal, existe ali alguns orixás, né, que a energia ou até mesmo na hora do jogo de búzios acaba meio que se confundindo com outro orixá. Tá certo? No caso aí, vamos dar um exemplo, Exu, né? Inclusive, até mesmo dentro da Umbanda, em alguns terreiros de Umbanda, não se faz o santo ou não se deita para santo, ou não tem filho de santo do orixá Exu. Aí, quando o filho, né, quando o médium é filho do orixá Exu, eles colocam como orixá Ogum. Eles substituem Exu por Ogum. Por quê? Porque Ogum está muito próximo a Exu. No caso, o orixá Ogum está muito próximo a Exu. Então, pode sim ocorrer isso, tá certo? É em casos raros, mas pode ocorrer. Mas como eu expliquei, jogou 2 vezes, então joga a terceira para confirmar, mas o aconselhável é que se você vai jogar a primeira vez, confie naquilo, tá certo? Espero que você tenha entendido, Aziel, quem tinha essa dúvida. Vamos lá, próxima pergunta. No caso aqui é do Bertoldo Neto, ele pergunta, #Umbanda, eu queria saber se posso usar turbalina preta como guia de proteção. Vamos lá, turbalina preta, eu até tinha uma, não, a minha era ametista, mas eu tinha uma pedra aqui também. A turbalina negra, pessoal, é uma pedra, e a turbalina, ela serve como absorção, né? É uma pedra para absorção, ela absorve energia e transmuta essa energia, né? Até então vou deixar eu dar uma dica para você, viu, o Beltudo. Quem usa pedra, principalmente pedras negras, né, a turbalina, a ametista negra, aquela pedra da lua, que é a pedra preta também da lua, a pedra de carvão, a pedra vulcânica, que são pedra ônix, que são pedras negras, escuras. Elas têm uma propriedade, gente, que é muito forte com essa questão de absorção de energia. E durante alguns tempos, ou seja, de tempos em tempos, é bom você pegar aquela pedra e colocar ela em contato com a terra. Por quê? Porque ela absorve energia, tá certo? E é necessário que ela entre em contato com a terra para ela despachar aquela energia que ela absorveu, tá certo? Então essa é só uma dica aqui, um conselho para vocês, se caso você usa algum tipo de pedra preta aí. Agora, como colar, essas pedras, elas servem como proteção? Sim, no caso a turbalina principalmente, sim, ela serve como proteção, tá certo? Ela pode ser usada como uma guia. Olha, necessariamente ela vai ser usada como um amuleto, tá certo? Não como uma guia. É claro, ela pode substituir uma guia, ela pode substituir, ou seja, um colar normal, ela pode substituir como se fosse uma guia de proteção. Por quê? Porque ela vai ser um amuleto de proteção. Agora, no caso, se você quer colocar a turbalina negra, a turbalina preta ou outra pedra, né, como propriamente uma guia de proteção ou até mesmo uma guia de trabalho,
seria necessário você fazer uma guia provavelmente deste tamanho, até o umbigo. Você fazia a guia ali com as miçangas normais e poderia colocar como fecho essa pedra, tá certo? Aí tudo bem. Caso contrário, se for uma guia, quer dizer, se for um colar comum, né, como esses colar que a gente encontra, que vende aí espalhados aí na cidade, no mundo, né, propriamente dizendo, principalmente os colares que os índios fazem, aquilo vai ter a mesma finalidade, é claro, de uma guia de proteção, mas será um amuleto e não uma guia, tá certo? Espero que você tenha entendido. Mas vamos lá, próxima pergunta agora. No caso, a pergunta da Ana de Paulo. Ela pergunta, olha que pergunta interessante, ó. Pai Patrick, sua bênção, que Oxalá te abençoe, Ana. Sou do Rio Grande do Sul. Somos irmãos de estado agora, viu, Ana? E acompanho o seu canal. Sou iniciante e tenho uma dúvida. Quando o médio está incorporado, ele vai ao banheiro? E se vai, tem que ajudar? Vamos lá. O médio, depois que ele incorpora, ele pode ir no banheiro? Gente, vamos entender. O corpo físico, ele tem necessidades, né? Independente, mesmo está incorporado, a necessidade do corpo físico ainda vai existir. A entidade ela não vai ali suprir toda a necessidade física do corpo do médium, né? Não importa qual entidade esteja incorporada, né? Naquele médium ali. Então ele vai ter necessidades físicas. É onde que eu sempre explico, ó, o tossir, o espirro, às vezes o soltar gases, pessoal. A entidade soltar gases às vezes é comum. Às vezes acontece, eu não vou falar que seja comum, né, a entidade soltar gases, mas pode acontecer. Tá certo? Por quê? Porque por conta da questão física, o corpo físico do médium. Então, pode dar vontade de urinar, de ir ao banheiro? Pode sim. Agora tem um porém. A entidade, ela vai ao banheiro? Não. A entidade, ela não vai ao banheiro. Por quê? Porque isso é uma questão privada do médium. É como que eu vou falar para vocês. Isso é do íntimo do médium. Certo? Vamos dar esse exemplo, é do íntimo. E isso também entra muito em contradição com a própria entidade. Um exemplo bem simples que eu posso dar para vocês é isso aqui, ó. Eu sou homem, né, e a pombogira incorpora em mim e eu preciso ir ao banheiro. A pombogira ela não vai no banheiro para mim, ela não vai lá pegar o meu órgão genital para urinar, né? E vice-versa, né? Uma mulher incorporada com Exu e por aí vai. Mas Patrick, se o corpo tem essa necessidade física, a entidade sabe, a entidade conhece. Então, a entidade sabe, a entidade conhece, também sabe, ela entende sobre isso tudo. A entidade não é ignorante, como sempre explico. E também a entidade entende que isso é do particular, é uma questão íntima, né? Questão de... Como é que eu vou falar para vocês? É a intimidade do próprio médium. Então, o que acontece? A entidade, ela sabe que o corpo tem essas necessidades e ela percebe, ela sente ou ela percebe, ela vê no corpo do médium que tem a necessidade dele ir ao banheiro, que tem a necessidade dele fazer algo. O que a entidade vai fazer? Ela vai deixar o médium ali, ou seja, ela vai desincorporar, ela vai encostar. A energia dela ainda vai estar com o médium, só que ela não vai estar mais incorporada. Para que o médium possa aliviar o seu corpo, às vezes tomar uma água, às vezes fazer algo que seja necessário, enfim, ir ao banheiro. Então, a entidade ela vai ficar do lado e deixar com que o médium faça essas necessidades, que é o do seu íntimo, né, para que depois possa ocorrer a incorporação novamente, se caso ocorrer, tá certo? Agora, a entidade em si, ela não vai no banheiro. E claro, né, pessoal, se ela não vai no banheiro, ela não vai pedir ali ajuda de ninguém, porque além da entidade saber que isso é da intimidade do próprio médium, é da intimidade, a entidade ela respeita isso, imagine uma outra pessoa também acompanhando, vai fugir totalmente ali do conceito da privacidade que a própria entidade tenta preservar no médium, né? Então, espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta, tá certo? Mas pessoal, é isso, chegamos aí a mais um vídeo, espero que todos tenham gostado desse conteúdo. Mais uma vez lembrando, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E não esqueça pessoal, se inscreva no canal e vamos participar. O foco do canal e o propósito do canal é pegar as dúvidas dos inscritos e trazer aqui para vocês, tá certo? Então vamos participar.
Mas é isso, pessoal, espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos!